torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu tô aqui, caraca, que chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, a gente vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações, e deu tudo muito certo, e podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não tô reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, pô, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema é dívida, a gente estava enxugando gelo, porra. Eu jamais vou ser oportunista, porque eu poderia ter falado na vitória e não falei. O outro ponto, só para passar para vocês, que foi um assunto muito debatido, e que é a questão da venda da SAF. Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes e nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Isso é o início, que não foi feito em nenhum momento por nenhuma gestão. Então nós estamos iniciando um processo de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente. Ah, Pedrinho, isso quer dizer que você não quer vender a SAF? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar seus salários. Então, com a medida cautelar, a gente já consegue congelar as dívidas do passado por 60 dias e depois da medida a gente vai ver o próximo passo a seguir. Então, que fique claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos
para cumprimentos. Estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, ó, você quer, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi aonde eu questionei a ele, pedi garantias, porque a gente já tinha um cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. Ele pegou, a 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa e pelo Amodeu nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Pode ser um mês, um ano, 2, não sei, não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam, e eu estou assim, não quero, porque eu adoro poder. Eu quero poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. E é muito ruim vir aqui todas as vezes para ter que desmentir muitas situações, porque assim, eu percebo um cenário que vão desenhando para causar um caos. Um exemplo simples, emendando um assunto no outro, foi agora falarem que a gente estava atrás de um goleiro, que eu nem sei de onde, só me falaram. Pedrinho, você está atrás do goleiro? Eu falei, não. Estão divulgando que está atrás do goleiro. Eu acho que até foi o Pedrosa que desmentiu isso, que fez corretamente, porque não existe. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas plantam um negócio, por quê? Porque um dos nossos melhores jogadores é o Léo Jardim. O término do contrato do Léo Jardim é no final do ano que vem. Então as pessoas soltam que eu estou atrás de um goleiro, associando. Então não vai renovar com o Léo Jardim, porrada no Pedrinho. E nunca teve procura disso, cara. Eu entendo que vocês, por eu não falar tanto com essa preocupação do campo, as pessoas que não têm responsabilidades com a comunicação, elas vão falando e isso vai virando uma verdade que não é verdade.